Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, sou farmacêutica, mestre em genética, especialista em nutrição e alimentação saudável, e eu estou aqui para te ensinar, para te mostrar o caminho para você acabar de vez com a candidíase. E o nosso tema de hoje é alimentos saudáveis, mocinhos ou vilões no combate à candidíase. E vocês vão descobrir isso no vídeo de hoje, na nossa live de hoje. E antes de eu começar, eu já quero te pedir, se você acha que esse tema faz sentido, que pode ajudar outras mulheres também, compartilha com alguma amiga para a gente fortalecer o nosso movimento Mulheres contra a Candidíase, para levar informações relevantes, científicas, tá? Cientificamente embasadas, corretas, para todas as mulheres, para ninguém mais ficar acreditando que vai ter que conviver com candidíase para o resto da vida, porque não é assim, não tem que ser assim. Tem jeito sim, tem cura sim, e nós vamos acabar com isso sim. Então vamos levar essa notícia, vamos levar essas informações para todas as mulheres. Manda aí para alguma amiga, manda no grupo da família, compartilha aí, que às vezes tem gente que a gente conhece que a gente nem sabe que tem esse problema e que está precisando de mais informações, precisando de alguma ajuda, de encontrar uma luz aí no fim do túnel para acabar com o seu problema, né? Vamos lá, meninas, lembrando, né? Podem colocar seus comentários aí, suas perguntas, que eu respondo tudo no final. Se eu conseguir ver aqui enquanto eu estiver falando e encaixar com o que eu estou falando aqui, eu já respondo de uma vez, mas no final eu volto, confiro todas as perguntas que vocês tiverem, eu respondo todas. Tudo bem? Então vamos lá, né? Os alimentos saudáveis, eles são mocinhos? Claro, os alimentos saudáveis são incríveis, excelentes, é tudo que a gente precisa na nossa vida, para o nosso organismo se manter bem, para a gente ter saúde, para a gente viver bem, ficar linda, magrinha, quem não quer, né? Ficar aí forte, saudável. Mas, no caso da candidíase, os alimentos saudáveis, considerados saudáveis, seriam mocinhos para ajudar a gente? Ou talvez seriam vilões que podem estar aí atrapalhando o nosso processo? Bem, vamos lá. O que seriam alimentos saudáveis? Os alimentos saudáveis são os alimentos que contêm os nutrientes importantes para o nosso corpo. Por exemplo, um alimento não saudável, como um alimento industrializado que a gente compra aí, ele vai ter um monte de calorias vazias. O que é isso? Ele vai ter ali algumas gorduras, uns açúcares, uns carboidratos, umas coisas que vão estar dando uma certa energia para o nosso corpo, sim, vão estar dando calorias, energia para o nosso corpo, mas não vai estar nutrindo o nosso corpo. Não tem nutrientes, não tem vitaminas, não tem minerais, não tem nenhuma substância, nenhum fitoquímico, não tem nada ali que vai estar realmente dando suporte para o seu corpo funcionar bem. Não tem nada ali que vai estar nutrindo as suas células, levando aí os ingredientes, né? Como se fossem os ingredientes de um bolo. Não está levando os ingredientes certos ali para dentro do seu corpo, para o seu corpo montar a estrutura dele, montar ali, fazer novas células, fazer tudo que ele precisa para funcionar bem. E os alimentos saudáveis, sim, os alimentos saudáveis têm os nutrientes, estão levando para dentro do seu corpo esses ingredientes que o corpo precisa usar para montar tudo que ele precisa, montar as nossas células, todos os tipos de célula, as células do intestino, as nossas células do sistema imune, as células de defesa, pele, cabelo, unha, tudo que a gente precisa, tá? Inclusive também para nutrir as bactérias boas que a gente precisa também, que moram dentro da gente e que são muito necessárias para várias funções do nosso corpo, principalmente ali ligadas à digestão e também à nossa imunidade. Ah, tá. E o que a candidíase tem a ver com isso? Calma aí, você vai ver o que os alimentos saudáveis têm a ver com a candidíase, tá? Aguenta aí, vamos só entender aqui direitinho o que são alimentos saudáveis para entender como eles vão interferir na candidíase, tudo bem? Então, os alimentos saudáveis vão ter nutrientes que o nosso corpo precisa, vão estar entregando esses ingredientes aí, né, que o nosso corpo precisa para fazer tudo funcionar bem, tá? E o que não é um alimento saudável?
Aqui, você não precisa achar um alimento saudável é o quê? Aquele alimento que eu vou lá no supermercado e vou naquela parte de saudáveis, aquela parte lá orgânicos, aquela parte que vai ter lá alimentos sem glúten, sem lactose, né, sem açúcar. Não é isso. Muitas vezes aqueles alimentos nem são tão saudáveis assim, se você for olhar direitinho ali as embalagens, os rótulos, a lista de ingredientes. E aqui, alimentos saudáveis também não são esses alimentos, né, que a gente considera os super alimentos, esses alimentos importados, umas coisas que às vezes nem tem aqui no Brasil, a gente nem encontra, que é difícil, que é caro de achar. Não é isso. O alimento saudável são esses alimentos naturais que a gente encontra ali na feira, na horta de casa. Não é nada disso, tá? E também, né, voltando aqui, os alimentos saudáveis não precisam ser necessariamente orgânicos nem nada. Os alimentos saudáveis, eles vão estar entregando os nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, o que são os alimentos saudáveis são esses alimentos aí, que vão estar trazendo nutrientes para o nosso corpo, para o corpo funcionar bem, da maneira que deve ser, tá? E o que a gente, às vezes, né, imagina, é o que eu falei, às vezes a gente acha que os alimentos saudáveis têm que ser esses alimentos da moda, esses super alimentos que direto ficam aparecendo, algum suplemento diferente, um alimento super vitaminado, acrescentado aí de fibras e de vitaminas e de minerais. Não é isso. O alimento saudável está ali na feira, na rua da esquina de sua casa, está ali no mercadinho, está na horta. Está na sua horta, na horta da sua avó. Isso são alimentos saudáveis, tá? Então, não confunda. Os alimentos saudáveis não são essas coisas, essas farinhas diferentes, especiais que você encontra nessas lojas de produtos naturais. Não. Os alimentos saudáveis estão ali, ao alcance da sua mão, na feira. Estão ao alcance da sua mão, né, ali na parte de hortifruti do supermercado. Nem precisa ser orgânico, gente. Isso é saudável, tá? Então, entendendo agora o que são os alimentos saudáveis, o que não são os alimentos saudáveis, por que é importante, né, a gente ter essa noção do que são os alimentos saudáveis, entender mais ou menos sobre os alimentos para acabar com a candidíase. Por quê? A alimentação, eu já falei aqui para vocês em outros vídeos, e né, várias vezes, não em um só, a alimentação é o principal fator que vai desencadear a candidíase no corpo. E a alimentação também é o principal fator que vai acabar com a candidíase. A diferença é que a alimentação errada, a alimentação inadequada, por muito tempo, colocando aí dentro do seu corpo substâncias que vão agredir o seu corpo mais do que nutrir, ou vão colocar também aí alimentos que não vão estar trazendo nutrientes suficientes para o seu corpo. Tudo isso vai aos poucos gerando um desequilíbrio, que vai enfraquecendo suas bactérias boas, vai abrindo espaço aí para o fungo crescer mais, porque o fungo cândida, lembrando, ele mora na gente, tá? Ele não vem de fora. Ele faz parte ali da nossa microbiota natural, já mora na gente, mas ele fica ali quietinho com um pouquinho. Mas quando o ambiente fica mais favorável para ele crescer, ele vai crescer. Se a gente ficar colocando muito alimento que ele gosta, alimentando muito mais o fungo do que o nosso próprio corpo, e além disso, agredindo o nosso corpo com alimentos que vão matar nossas bactérias boas, atrapalhar o funcionamento do nosso sistema imune, do nosso sistema digestivo, o fungo vai crescendo cada vez mais. Então, uma alimentação inadequada vai fazer a candidíase aparecer, vai fazer o fungo crescer mais, e não só a candidíase, quando eu falo aqui, né, esses sintomas vaginais, que é o que normalmente fazem a gente procurar ajuda, procurar tratamento, mas o excesso do fungo cândida aí no nosso corpo provoca muitos outros sintomas que a gente normalmente nem se liga que é devido ao excesso de fungos. Inclusive, muitos profissionais da saúde ainda não fazem essa ligação. Tá? Então, a alimentação inadequada vai levar à candidíase, porém, a alimentação correta vai trazer o equilíbrio do seu corpo e, consequentemente, acabar com o excesso do fungo cândida, fortalecer sua imunidade e acabar com a candidíase. Sim. Mas
Vamos lá. Onde que as pessoas às vezes erram nisso? Esquece que a alimentação é uma fonte de nutrição, tanto para a gente quanto para o fungo. Às vezes nem esquece, né? Às vezes não tem essa informação, não sabe que a gente está nutrindo o fungo, porque muitas vezes, né, na imensa maioria das vezes, não só a gente como paciente, mas também profissionais da saúde, muitas vezes também não fazem essa ligação de que o fungo está espalhado pelo corpo, que o fungo Cândida, antes de estar ali proliferando, crescendo mais no canal vaginal, ele já cresceu ali no intestino, principalmente. Então, a gente acha que cresceu só ali no canal vaginal e que o que a gente comeu, que está entrando ali no nosso corpo, está indo ali para o nosso intestino, a gente acha que isso não tem nada a ver. A gente acha que a mucosa intestinal ali está totalmente separada, um ambiente completamente diferente da mucosa vaginal. Não é assim. Uma mucosa interfere na outra, principalmente a intestinal, que é onde tem muito mais bactéria, tem um espaço, um tamanho maior, e tem uma influência extremamente grande no nosso corpo, em todas as funções do nosso corpo, principalmente na nossa imunidade. E um distúrbio aí na mucosa intestinal vai estar refletindo em distúrbios em todas as outras mucosas do nosso corpo. Tudo bem? Então, a gente às vezes não liga isso, né? A alimentação tem a ver com candidíase, porque a candidíase, os sinais que a gente mais percebe que fazem a gente procurar tratamento são os vaginais. Coceira, ardência, queimação, dor a urinar, dor na relação, corrimento, tudo isso ali, né, na região vaginal. Então a gente acha que tem que cuidar só daquilo ali, mas não é assim que funciona, tá? Não é assim. Por isso, a alimentação é super importante, que você cuidando ali do seu intestino, você vai estar refletindo ali no cuidado com a mucosa também vaginal, você diminuindo a quantidade de fungos no intestino, você também consegue diminuir a quantidade de fungos ali vaginais, porque a nutrição que você está dando para o seu corpo vai refletir no corpo inteiro, isso vai se espalhar no corpo inteiro, não vai ficar parado só ali no intestino, tá? E vamos lá. Agora, vocês já estão sabendo disso, né? Como eu estava falando, a alimentação não vai refletir só na mucosa do intestino, só nos fungos que estão ali no intestino, isso reflete em todas as nossas mucosas, inclusive ali na mucosa vaginal, que é onde estão acontecendo os sintomas que mais incomodam a gente na candidíase, né? Que são a coceira, corrimento, dor na relação, né? O inchaço, a vermelhidão, todas essas coisas que são terríveis mesmo e que eu sei, já passei por isso por muito tempo, já sofri com isso por muito tempo, eu sei bem como é. Então vamos lá. Agora que vocês já sabem que a alimentação tem a ver com isso, vamos entender porque que as pessoas, né, onde as pessoas acabam errando em relação a isso e que sim, os alimentos saudáveis podem atrapalhar. Primeiro, essa questão de não considerar a alimentação como um fator desencadeante da candidíase. Vou achar que a alimentação está bem distante, né? Não tem nada a ver o que eu estou comendo aqui, como que isso aqui vai chegar lá no canal vaginal, o que eu estou comendo está vindo aqui no estômago, no intestino, né? Como que isso vai chegar lá na vagina, né? Então, isso é uma das questões, a primeira questão, tá? Outra questão em relação à alimentação que as pessoas costumam errar é achar que para regular, né, a questão do equilíbrio e do corpo, que para melhorar tudo isso, não precisa cuidar tão bem assim da alimentação, eu preciso suplementar. Vou suplementar aí, vou usar uns probióticos, eu vou usar umas vitaminas, uns suplementos, que isso vai me ajudar. Né? Já que a minha alimentação não é tão boa assim, deixa eu complementar essa questão de querer suplementar. Os suplementos podem ser sim importantes quando a gente não está conseguindo aproveitar bem o que vem dos alimentos. Mas no caso da candidíase, já está tudo bagunçado ali, o corpo já não está conseguindo aproveitar muito bem, porque a digestão não está boa,
se está acontecendo essa desbiose ali no intestino, tem muito mais fungo do que deveria, as bactérias boas não estão na quantidade certa e nem estão funcionando da maneira correta, também a digestão está prejudicada. E os suplementos que você tomar não vão conseguir chegar onde precisa, não vão ser absorvidos direito. Se você tomar probiótico, talvez pode até piorar. Então, isso aí não vai te ajudar, infelizmente. Suplementos, eles têm que funcionar como um complemento, como um suplemento. Você tem ali a sua alimentação saudável, adequada para o seu caso, adequada para a sua saúde, para a sua situação, e mesmo assim, por algum motivo individual seu, não está conseguindo, o seu corpo não está conseguindo aproveitar tão bem assim o suplemento, os alimentos. Então, a suplementação pode ser indicada, mas quando está tudo muito bagunçado ali, você vai tomar um suplemento e não vai adiantar nada. Você vai fazer um xixi caro, vai fazer um cocô caro, vitaminado, e você vai estar desperdiçando seu dinheiro, e às vezes também você pode estar, o próprio fungo pode estar usando alguma coisa que tem ali naquele suplemento para ele crescer mais também, né? Dependendo da composição ali do seu suplemento, tá? E tá bom, eu entendi que não é só suplementando que eu vou conseguir acertar isso aí em relação à minha alimentação. Então eu vou me alimentar de forma saudável e pronto, vou me alimentar saudável, vou acabar com a candidíase. Nossa, sinto muito, gente. A alimentação saudável não vai acabar com a candidíase. Mas como assim, Roberta, que a alimentação saudável não vai acabar com a candidíase? Como assim? Você falou que a alimentação saudável, né, a alimentação inadequada traz a candidíase, faz a candidíase aparecer aí. E a alimentação correta vai acabar com a candidíase. Sim, mas a alimentação correta para acabar com a candidíase não é uma alimentação saudável qualquer. Inclusive, eu já vi muita gente que, inclusive, foi nutricionistas, né, passou por profissionais qualificados para fazer uma dieta tentando, sim, se adequar aí, né, adequar a alimentação, os nutrientes, para acabar com a candidíase, e mesmo assim, mesmo sendo uma dieta teoricamente saudável, tinha muitos produtos ali que estariam fortalecendo a candidíase. E eu vou explicar para vocês isso agora. Porque tem muito alimento saudável? Não, muito assim também não, né? Mas tem alimentos saudáveis, não é? Quando eu falo assim, tem muito alimento saudável que piora a candidíase, gente, não é para ninguém se assustar, achando que a maioria dos alimentos saudáveis vai piorar a candidíase. Mas é que tem alguns alimentos, às vezes até icônicos da saúde, que são, quando eu falo assim, alimento saudável, é esse. E podem sim piorar a candidíase. E eu vou citar para vocês 3 exemplos agora de alimentos saudáveis que pioram a candidíase. Tá? Não vão te ajudar. Eles vão atrapalhar bastante o seu combate à candidíase, essa luta contra a candidíase. Então vamos lá. O primeiro de todos, na verdade não é um só, é um grupinho assim, tá? É uma classe de alimentos que normalmente a gente usa bastante, achando que está fortalecendo a imunidade, achando que a gente está ajudando muito o nosso corpo a combater não somente a candidíase, mas também a outras, né, combater outras doenças, a fortalecer o nosso corpo, fortalecer a nossa imunidade, que são as frutas cítricas, que é limão, a laranja, a tangerina, a mexerica, a lima da Pérsia, limão siciliano, todas essas aí, né? Essa famíliazinha, esse grupinho de laranja, limão, mexerica, tá? Por quê? Porque eles têm um conjunto de várias substâncias, eles têm muitas substâncias que sim, vão ajudar a gente. Tem vitamina C também, que ajuda muito a gente, é um antioxidante maravilhoso para o nosso sistema imune, é incrível. Porém, tem algumas substâncias, como algumas aminas excitatórias, tá, que vão estar excitando,
né, as células nervosas, agitando demais as células nervosas. Isso pode não ser bom para o nosso corpo, principalmente nesse momento que a gente está querendo que tudo do nosso corpo se volte ali para o combate ao fungo, tá? Tem salicilatos também, que tem um alto poder de estar causando alergias ali, de estar causando algumas reações no nosso corpo, tá? Estamina também que tem essa questão da alergia também. Fenóis que podem ser tóxicos, tá? Inibidores de algumas enzimas do nosso corpo de funcionamento. E, além disso, eles são facilmente fermentáveis pelos fungos, tá? Então, o fungo usa isso, além de ter todas essas outras coisas que podem estar atrapalhando aí, desviando a atenção do nosso corpo, como é que eu falo, ativando coisas que não deveriam, né, ser ativadas nesse momento de combate à candidíase, desviando aí essa atenção. Também tem essa questão de alimentarem o fungo, são facilmente fermentáveis, o fungo fermenta, né, os alimentos para se alimentar. Então ele consegue usar isso mais rápido do que a gente mesmo. Então, essas frutas que normalmente são as queridinhas da imunidade, a gente às vezes pensa, meu Deus, vou melhorar minha imunidade, né? Ai, tô com crise de candidíase direto, tô com candidíase recorrente porque minha imunidade não está boa, então eu vou tomar todo dia de manhã um shot de limão com cúrcuma, gengibre, mel e própolis. Gente, esse limão que você vai estar tomando todo dia vai estar piorando sua candidíase. Ou então, não, vou fazer um suco verde, fazer um suco detox, aí vou tomar todo dia para me fortalecer, vou tomar aí limão com couve, laranja com couve, gengibre. Isso aí, infelizmente, vai estar alimentando o fungo cândida, vai estar piorando a candidíase, tá? Então, se você está aí com candidíase, sofrendo com candidíase recorrente, que você tenta de tudo e não passa, evite isso aí, por enquanto, pelo menos nesse primeiro momento que está tudo desorganizado no seu corpo, evite isso aí, tá? E depois, é claro, gente, depois vocês podem voltar a consumir de tudo. Quando está tudo desorganizado, a gente precisa, né, dar um tratamento de choque ali no nosso corpo para acabar, dar um tratamento de choque ali no fungo para acabar com ele. Então a gente tem que parar de alimentar ele e também parar de dar trabalho aí para o nosso corpo, como eu já falei também aqui em outros vídeos. Então a gente tem que cuidar disso aí, tá? Outro alimento super saudável, que é um queridinho também de muita gente e que vai sim alimentar o fungo cândida, piorar a candidíase, é a maçã. Ai, Roberta, mas a maçã, sim, a maçã também contém fenóis, contém salicilatos e ela contém arabinose, que é um açúcar que o fungo vai fermentar, vai transformar em ácido tartárico. Esse ácido tartárico vai inibir a produção de ácido málico pelo nosso corpo, tá? E o corpo vai entrar em hipoglicemia, tá? Então, a arabinose, que é um dos açúcares presentes na maçã, vai fazer o fungo liberar substâncias, né? O fungo vai fermentar essa arabinose, transformar em outras substâncias, outra substância vai ter um efeito de hipoglicemia no nosso corpo. E com isso você vai sentir mais fome, vai querer comer mais, levar cada vez mais alimento para o fungo, e ele vai crescendo cada vez mais. Então ele já consegue usar, né, a maçã para se alimentar e também ter esse efeito aí, né, no nosso corpo, de fazer a gente sentir mais fome e comer mais, porque vai ter essa hipoglicemia no nosso corpo, tá? Por causa desse açúcar aí, dessa arabinose. Outra coisa também são os alimentos probióticos, que a gente pensa, nossa, super saudável, vou tomar Yakult. Ai, nem sei se eu podia falar a marca aqui, né, gente? Ai, mas você já sabe. Esses leitinhos fermentados aí, vou tomar para melhorar aí, né, o meu intestino, tem probióticos, tem bactérias boas. Mas, primeiro, se ele tivesse ali só as bactérias boas, mais nada, já não seria muito interessante, já que você está com candidíase.
porque você vai estar colocando mais coisa ali no seu corpo, essas bactérias talvez vão fazer mais mal do que bem para o seu corpo. Ele vai entender aquilo como uma coisa estranha, vai tentar combater, isso pode te dar diarreia, isso pode te dar outros sintomas, às vezes você pode ficar pior até do que você estava antes. E esses alimentos probióticos, em geral, eles são em formas de iogurtes, né? Leites fermentados. Aí vem outra questão. As proteínas do leite são proteínas de uma digestão bem difícil e que vai sobrar bastante ali, o fungo vai usar para se alimentar. E, em geral, isso também tem açúcar. E açúcar é o melhor amigo do fungo. É o alimento favorito do fungo cândida. Então, ele vai usar isso aí para fermentar também. Então, esses alimentos probióticos também não são interessantes. Eles são alimentos saudáveis, sim, mas para outras ocasiões. No caso da candidíase, você está aí com excesso do fungo cândida no seu corpo, o intestino está lotado, o corpo está lotado do fungo cândida aí, você vai estar colocando esse probiótico ali, o fungo vai estar usando muito mais do que a gente também. O fungo vai aproveitar muito mais desse alimento do que a gente também, tá? Então, eu trouxe aqui esses 3 exemplos, porque são alimentos que, em geral, quando a gente pensa em alimentos saudáveis, a gente já pensa bem rápido nisso, né? A gente pensa, as frutas cítricas, laranja, limão, tem vitamina C, é bom para a imunidade, é bom para a saúde, vou usar. Mas na candidíase vai te piorar. Maçã também. Por isso que às vezes a gente come uma maçã, daí meia hora tá morrendo de fome, parece um buraco gigante no nosso estômago. É por causa disso, porque o fungo usou ali a arabinose da maçã, né, transformou em outra substância, transformou em ácido tartárico dentro do nosso corpo, e isso fez a nossa glicemia baixar, né? A gente teve uma hipoglicemia e o corpo rapidinho tá pedindo mais comida, pelo amor de Deus. Por isso que a gente sente essa fome, tá? E os alimentos probióticos, como eu acabei de falar, também vão estar fazendo mais bem pro fungo do que pra gente mesmo, pro nosso próprio corpo, né? Então, gente, os alimentos, assim, a terapia nutricional, que é a terapia que realmente vai acabar com a candidíase, ela é importantíssima, é a única coisa que vai acabar com a candidíase, é importante demais. Isso você pode até usar outras medidas complementares para te ajudar a ter um resultado mais rápido, ajustar alguma coisinha aí para o seu caso específico, mas tem que ter terapia nutricional. Terapia nutricional, ela é o principal, é o mais importante, é a base de tudo que você precisa fazer para trazer o equilíbrio de volta para o seu corpo, para enfraquecer o fungo cândida, fortalecer a imunidade, fazer tudo funcionar bem de novo. E também, não só para apagar esse incêndio aí, né, acabar com esse desequilíbrio e trazer para o equilíbrio, mas para manter esse equilíbrio também, porque isso que vai fazer você nunca mais ter candidíase. Tá? Esse equilíbrio, a manutenção desse equilíbrio, você vai conseguir através da alimentação adequada. Tudo bem? Vamos lá, meninas, deixa eu ver as perguntas de vocês aqui agora. Gracilene, meu esposo tem uma coceira nos 2 braços. Já foi em vários especialistas dermatologistas, já passaram medicamento, mas ele continua com alergia. Será que tem a ver com algum alimento? E ele toma bastante leite em pó. Gracilene, pode ter a ver tanto com uma intolerância a algum alimento em si, mas também pode não estar ligado exatamente a um alimento, isso pode ser excesso de fungos, tá? Você tem que ver vocês têm que ver outros sintomas também, né? Às vezes manchas pelo corpo, coceiras, manchas que coçam, questões digestivas também, azia, queimação, estômago, né, inchado, né, barriga inchada, estômago meio pesado, assim, sensação de estufamento, né, já falei, gastrite, azia, refluxo, distúrbios do sono também, fraqueza, tontura, às vezes outras questões de pele também, mas não necessariamente só na pele essa coceira, mas algum tipo de descamação, né, cabelo fraco, cabelo caindo, unha fraca também. Tem muita coisa que pode estar acontecendo que às vezes vocês não perceberam. Começa a perceber isso aí, outros sintomas que pode sim ser devido ao excesso de fungo, essa coceira que nenhum medicamento está passando, né, como você falou,
ele toma bastante leite em pó. Esse excesso de proteínas do leite pode estar, sim, alimentando muito o fungo cândida aí dentro do corpo, né? Não, quando eu falo fungo cândida, é porque o fungo cândida é o que mais tem ali, é o mais comum em todas as pessoas, mas tem outros tipos de fungo também que fazem parte da nossa microbiota, né? Às vezes em quantidades menores, que eles também podem estar, em geral, o metabolismo deles é bem semelhante, se alimentam das mesmas coisas e provocam sintomas bem semelhantes também. E você tratando essa terapia nutricional, né, anticândida, vai ser anti qualquer fungo também. Todos os fungos vão ser enfraquecidos e vão voltar ali para o que deveria, para o normal, tá? Então, dá uma investigada aí nos sintomas. Eu já tenho outros vídeos, inclusive vídeos bem recentes aqui, falando de outros sintomas, sim, tá? Sinais de que o fungo cândida está em excesso no seu corpo. Dá uma olhadinha num desses vídeos, vê os sintomas para você, a listinha completa. Eu falei alguns aqui, mas eu passo uma lista mais completa lá, porque agora eu posso ter esquecido, né? Pode ter passado batido algum aí. Mas dá uma olhadinha nisso, né? Anota e confere, assiste com atenção, pensando aí no seu marido, né? Nas coisas que ele tem, nas queixas que ele tem, nos sintomas dele. Às vezes também os homens pode ter alguma vermelhidão na virilha, algumas bolinhas assim, tipo, que a gente acha que é por causa do calor, né? Ah, tá no verão, tá calor demais. Às vezes tem algumas, né, bolinhas ali que coçam, uma vermelhidão ali na virilha, mas que, não tá mais calor, tá no frio agora, mas continua tendo, sabe? Então, pode ser isso também, isso pode ser um sinal também, tá? Então, presta atenção nessas outras coisas, que às vezes não é necessariamente ligado a um alimento específico, mas a um excesso do fungo aí no corpo dele como um todo, tá? Até porque também o excesso de fungos, ele facilita, ele pode levar ao desenvolvimento de intolerâncias alimentares também, intolerâncias e alergias alimentares. Tá bom, Gracilene? Confere aí esses outros sintomas para ver se o seu marido está tendo isso, que se ele tiver aí com mais sintomas desse tipo relacionados ao excesso de fungos aí no corpo, excesso do fungo cândida, aí provavelmente é por causa do fungo e não especificamente o alimento. Laiane, corrimento frequente é causa de fungo? Laiane, na verdade, é o contrário, o excesso de fungos que é causa de corrimentos frequentes, tá? O excesso do fungo cândida aí no seu corpo, ele vai estar causando vários distúrbios, não só os vaginais, como eu acabei de falar aqui com a Gracilene, né? Tem coisas que podem acontecer no seu corpo inteiro, mas normalmente o que faz a gente procurar ajuda, que é o que incomoda, né, mais prontamente, assim, o que a gente percebe mais fácil, sintomas são sintomas vaginais, que é o corrimento, né, coceira, ardência, dor nas relações. Então, não é por você ter corrimento que aquilo ali faz o ambiente ficar favorável para o fungo crescer, ao contrário, por ter um excesso de fungos aí no seu corpo é que acontece o corrimento. Giovanice, sou a mãe da Ana Letícia. Ela apresentou candidíase, levei ela na ginecologista, passou só uma pomada e um comprimido, só que não dá, não adianta, não tá adiantando, né? Normalmente não vai adiantar, tá? É bom, Giovanice. O excesso do fungo, você tomando um comprimido, passando uma pomada local ali, você consegue eliminar o excesso do fungo que está ali no local, mas o resto do corpo está cheio de fungos. Se você não cuidar do ambiente, o fungo vai crescer de novo, porque como eu falei, não tem como a gente acabar totalmente com o fungo cândida, porque ele faz parte da gente, faz parte da nossa microbiota, ele vive no nosso corpo ali, mas ele vive bem, é um comensal, ele vive sem causar problema normalmente, mas né, aos poucos a gente vai gerando desequilíbrios aí no nosso corpo, vai deixando o ambiente mais favorável para o crescimento dele, então esse fungo cresce e começa a causar problema. Então a gente tem que cuidar do ambiente, trazer o equilíbrio de volta para o nosso ambiente, para o nosso corpo. Aí sim a gente consegue acabar com esse excesso de fungos, porque esses medicamentos que a gente toma, essas pomadas, eles só vão cortar os sintomas ali. É como se a gente cortasse o tronco da árvore, mas a raiz continua ali plantada no terreno fértil e rapidinho volta a brotar, a crescer aquela árvore ali, né? Então é isso que acontece. Tá? Se a gente não cuida do ambiente do nosso corpo, o fungo volta a crescer rapidinho, cada vez mais rápido. Neia,
Boa noite. Tem um cisto enorme no ovário. A médica disse que era SOP e tenho que deixar tudo que é inflamatório, mas não sou fã de doce. Já deixei o açúcar faz um tempinho. Será que diminui o cisto? Só o açúcar provavelmente não, né? Tá? Porque tem muitas outras coisas inflamatórias que também vão estar influenciando nisso aí. Sem contar também que a própria SOP, né, a síndrome do ovário policístico, o excesso de fungos pode estar contribuindo para isso também. Às vezes não totalmente para ela aparecer, mas ele está contribuindo para a manutenção dessa síndrome do ovário policístico aí, ajudando a manter os desequilíbrios que levam a essa síndrome piorar, tá? Tem muitas outras doenças que o excesso de fungos aí no nosso corpo, o excesso do fungo cândida, pode estar desencadeando ou agravando, né? Às vezes não está desencadeando, mas ele consegue agravar mais. Então, você, cuidando do excesso de fungos, você também vai estar cuidando de outros agravantes que podem estar piorando a sua SOP, sua síndrome do ovário policístico, tá? Giovanice, falando da sua filha, né? A vagina dela está muito irrigada. Perguntei se estava doendo, ela disse que não. Às vezes não vai sentir dor, tem gente que não sente coceira, tá? Às vezes sente só um corrimento, mas não sente dor, não sente coceira. Isso varia de pessoa para pessoa. Continuando aqui a Neia, ela está fazendo tratamento comigo para não ter que fazer uma cirurgia e perder um ovário, porque eu sou muito nova. Neia, tenta aí você fazer a terapia nutricional antifúngica, porque você, combatendo o excesso de fungos, você vai estar melhorando o ambiente aí, o fungos, né, esse excesso do fungo cândida aí no seu corpo, esses fungos estão liberando muitas substâncias que desequilibram muita coisa no seu corpo. Desequilibra hormônios, inclusive hormônios femininos, né, hormônios estrogênicos, tá? Então, desequilibra todo o ambiente hormonal do seu corpo, desequilibra neurotransmissores, desequilibra muita coisa. E alguns desses desequilíbrios, principalmente desequilíbrios hormonais que o fungo está causando aí, podem sim piorar a síndrome do ovário policístico, tá? Então, você cuidando do excesso de fungos, você vai estar também dando uma melhorada, uma aliviada nisso. Em alguns casos, até reduzindo o suficiente para você não precisar fazer uma cirurgia mesmo. Ah, Gracilene, o marido está sentindo todos esses sintomas, mas o que mais aperta ele são a coceira nos dois braços. O que fazer no momento? Então, se ele está com todos esses sintomas, sim, é o excesso de fungo que está aí, o excesso da cândida no corpo dele, tá? Ele tem que fazer uma terapia nutricional, só isso que vai acabar, não vai adiantar ele tomar remédio, não vai adiantar passar pomada, não vai adiantar fazer nada, que pode, inclusive, dependendo do remédio que ele tomar, se o médico passar para ele, começar a tomar, por exemplo, corticoide, para diminuir um pouco essa coceira, né? Pode ser que piore ainda mais, pode ser não, é muitíssimo provável que vá piorar ainda mais a questão dos fungos, vai aumentar o excesso do fungo aí no corpo. Ele só não se coça quando está dormindo, quando acorda o dia todo é coçando os braços. A alimentação dele também é ruim, pois ele não come frango nem carne. Essa questão aí do frango e da carne, Gracilene, sim, são fontes bem importantes de proteína, mas se ele, né, não gosta, ele pode estar tirando a proteína de outras fontes. Ele só come bastante feijão. Sim, feijão é uma fonte boa, tá? Mas ele tem que variar com outras coisas, até porque, como eu falei aqui, tem alimentos saudáveis que vão piorar a candidíase, né? Em relação ao leite, você falou que ele toma bastante leite em pó, o leite vai estar piorando muito, o leite vai estar dando muito alimento para o fungo, e ainda pode estar levando o corpo a criar intolerância, tá? Intolerâncias alimentares, alergias aí que podem vir a acontecer por causa desse excesso da proteína do leite, que vai estar entrando em contato com o seu corpo, com o sistema imune, onde não deveria, não precisaria entrar em contato. Tá? Então tem que ver isso mesmo, ele precisa mesmo fazer uma terapia nutricional anticândida, sim, acabar com o excesso do fungo cândida no corpo dele,
que, pelo que você falou, se ele tem todos esses outros sintomas e ainda essas coceiras aí no braço, coça bastante, tem que tratar, sim, através da terapia nutricional, tem que ter alimentação correta, sim. E não é só isso também, tá? Não é só a alimentação correta, é o tempo correto também. É o tempo certo. Ele precisa ter a alimentação correta pelo tempo correto. E também pode precisar de algum suporte, né, para alguma outra coisa, por exemplo, para digestão, né, ajudar a digestão com algum tipo de chá específico, tá? Então tem que ver o caso dele direitinho, em relação a como é a alimentação dele, porque, como eu falei, tem muito alimento saudável que piora a candidíase, né? Essa relação aí do frango e da carne, se ele não gosta muito, mas ele usa uma outra proteína no lugar, se ele come peixe, se ele come cogumelo, se ele come grãos integrais, isso pode estar sim ajudando bastante, mas tem que ver em relação a algumas frutas que vão estar piorando, como eu falei aí, né? Maçã, limão, laranja, iogurtes, outras coisas aí, né? Principalmente excesso de açúcar, de carboidratos também. Eu não citei aqui hoje, porque hoje eu estava, né, trazendo principalmente alimentos saudáveis, mas que podem estar piorando a candidíase. Mas tem os alimentos que a gente já sabe que não são tão saudáveis assim, né? E que sim pioram também a candidíase. Eve, pode tomar Eno? Eve, se você tá com excesso do fungo cândida aí no seu corpo, Evelene é minha aluna, tá, gente? Você já tá com excesso de fungo cândida aí no seu corpo, tá? É melhor você tratar as suas questões digestivas com outras coisas mais naturais, porque esses antiácidos, eles podem estar piorando a sua digestão ao invés de melhorar, porque o seu corpo precisa, né? O seu estômago precisa dos ácidos ali para digerir bem os alimentos e o seu corpo aproveitar, porque lembrando, se sobrar muito alimento ali sem digerir direito, né, mal digerido, o corpo não consegue absorver e vai ficar parado ali no intestino, o fungo cândida vai usar. Então, o Eno, se você já está fazendo seu tratamento aí, não usa não. Tem outras coisas que podem te ajudar mais em relação à sua digestão, tá? Eu já passei algumas para vocês, mas depois eu mando lá para você também. Me manda essa perguntinha, me manda lá no WhatsApp e me explica direitinho aí o que você está sentindo para querer tomar o Eno, que a gente encontra uma outra solução mais adequada para o seu caso, tá? Laíne, o que fazer para combater escorrimentos que estou tendo com frequência? A terapia nutricional, antifúngica, né, anticândida, você tem que acabar com o excesso do fungo cândida aí do seu corpo. É esse excesso de fungo que está causando esse corrimento. Não adianta você fazer banho de assento, não adianta você usar óvulo vaginal, creme, pomada, toma remédio, que vai voltar. Vai voltar sempre, cada vez num intervalo maior, cada vez mais forte. Tá? Enquanto você não acabar com o excesso do fungo cândida que está aí, não vai acabar, você pode fazer o que for. Tá? Que você pode, às vezes, diminuir um pouquinho, mas daqui a pouco volta de novo. Tem que ir na raiz do problema, tá? Tem que ir na raiz do problema para acabar com o corrimento. Evilene, sentiu enjoo, Evilene? Manda mensagem para mim que a gente vê o que vai ser o melhor para você, tá? Tem alguns chazinhos que talvez podem te ajudar, tá? Alguns alimentos que você pode usar também para te ajudar aí em relação ao enjoo. E a gente pode ajustar alguma coisa que você estiver comendo. Às vezes, alguma coisa que você está comendo, a gente tira um pouquinho, que tem algumas coisas que podem ter para pessoas mais sensíveis, dar alguma propensão a enjoar. A gente faz todo o seu histórico para descobrir o que está te fazendo sentir enjoo, tá? Manda mensagem para mim, para a gente investigar isso aí, tá? Gracilene, o marido toma remédio de verme de 3 em 3 meses, mas nunca tomou nenhuma vitamina. Gracilene, isso aí é o de menos no caso dele, pelo que você falou, né? Então, assim, a vitamina não vai fazer muita diferença. Se ele tomar a vitamina agora, por tudo que você falou aí, todos os sintomas dele que estão apontando fortemente para um excesso do fungo cândida aí no corpo dele, né? Super população de fungos aí. Se ele tomar vitamina, o corpo dele não vai conseguir absorver bem a vitamina e não vai fazer diferença, não.
tá? Não vai fazer diferença por enquanto, porque a digestão não está boa, tá? A parede intestinal não está conseguindo absorver tudo que chega, tá? Não tem jeito. Tem que cuidar da base, tá, gente? Tem que cuidar da base de tudo, da alimentação mesmo. É o que eu falei aqui para vocês. Às vezes a gente acha que para melhorar esse equilíbrio aí do corpo precisa de suplemento. Ah, vou manter minha alimentação do jeito que tá, eu sei que não é tão boa assim, mas para compensar eu vou tomar uma vitamina. Para compensar eu vou tomar um suplemento, eu vou tomar um probiótico. Mas não adianta, isso não vai resolver o problema. Você vai estar gastando dinheiro à toa, às vezes você vai estar investindo muito, muito caro, tomando as melhores vitaminas, tomando os melhores suplementos do mundo, coisas importadas, caríssimas e que sim são muito boas, mas que no seu caso não vai estar resolvendo nada. Tem que cuidar da base, tem que cuidar ali da sua alimentação, você tem que trazer de volta o equilíbrio do seu corpo, para conseguir enfraquecer o fungo, conseguir fortalecer a sua imunidade. Só assim você vai acabar com esse excesso da cândida aí no corpo. Só assim. E depois sim, que tiver tudo equilibrado, se você quiser, né, ajustar alguma coisa aí, com uma suplementação, com alguma vitamina, com alguma coisa para te ajudar em alguma área e equilibrar um pouco mais, tudo bem. Mas antes de você trazer esse equilíbrio de volta aí, acabar com esse excesso da cândida, fazer o seu intestino funcionar bem de novo, a sua digestão funcionar bem de novo, fazer as suas bactérias boas crescerem de novo aí no seu corpo, fazer a imunidade se fortalecer, não adianta. Não adianta vitamina, não adianta probiótico, não adianta suplemento nenhum. Não vai resolver. O que vai acabar de verdade com a candidíase, com todos esses outros sintomas, todos esses outros incômodos, esses outros problemas que vêm aí também devido ao excesso do fungo cândida no nosso corpo, é uma terapia nutricional específica, tá? Específica para acabar com o fungo cândida, específica para enfraquecer o fungo cândida e fortalecer a imunidade. Porque terapia nutricional existe aí para outras coisas também. Dependendo para cada situação que você precisa cuidar, ela tem um direcionamento diferente. Tem os alimentos corretos, tem o tempo certo, as complementações necessárias para cada coisa. Para candidíase, uma terapia nutricional específica anticândida, para acabar com o excesso do fungo cândida no seu corpo, tá? Então, Gracilene, ele toma o albendazol e sequinidazol, né? Isso aí, se ele ficar tomando isso direto, ele vai estar, às vezes, mais atrapalhando o corpo do que ajudando, tá? Como eu falei, um remédio de verme, tudo bem, tomar de vez em quando um remédio de verme é importante para a gente, sim, né? Porque isso pode estar piorando bastante o funcionamento do nosso corpo, piorando as questões de absorção de nutrientes, né? Atrapalhando bastante coisa aí e pode estar piorando ainda mais essa questão do desequilíbrio provocado pelo excesso do fungo cândida. Mas a vitamina não vai fazer diferença não, tá? Então, meninas, eu agradeço demais vocês estarem aqui comigo. Eu amo estar aqui conversando com vocês, fazer essa troca com vocês. E peço também, né, se fez sentido para vocês isso aqui, me segue aqui no Instagram, se inscreve aqui no YouTube, tá? Segue nossas redes sociais, as minhas redes sociais estão aqui sempre com vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo, muita informação para te ajudar, para te mostrar o caminho, para te ajudar a acabar de vez com a candidíase. E eu tô aqui para isso porque fiz disso minha missão de vida, tá? Como eu consegui, eu não posso guardar esse conhecimento só para mim. Eu preciso levar esse conhecimento para mais pessoas, dividir, compartilhar com vocês, né? Trazer esperança para todas as mulheres de que sim, é possível acabar com a candidíase. E se fez sentido para vocês também, compartilha com alguma amiga, né? Vamos fortalecer o nosso movimento Mulheres contra a Candidíase, levar informações confiáveis, informações com embasamento científico para todas as mulheres, porque
Tem muita mulher precisando disso, né, gente? Tem muitas precisando de uma informação confiável. Vamos parar de alimentar o fungo, vamos cuidar direitinho disso, vamos enfraquecer o fungo cândida, acabar com a candidíase de uma vez por todas, retomar as rédeas da nossa vida, vamos viver bem, com saúde, maravilhosas, incríveis, namorando muito, com a autoestima lá em cima. Então, minhas lindas, meus amores, olha, um grande beijo para vocês, tá? E mais uma vez agradeço demais vocês estarem aqui cuidando de vocês, né? E fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Temos lives toda semana aqui, vídeos praticamente todos os dias para vocês, tá? Um grande beijo!